Profetizei. Amém. É a falha nossa, galera. Tem que ter, mano. Gente. Oui. Vai. Olá, Nação Teens. Eu sou a Júlia. Hoje eu tô aqui com a Fernandinha, com a Amanda e com o Vitor para falar um pouquinho sobre um tema que vai ser muito interessante. A gente vai estar discutindo aqui, vai vendo quais são as dúvidas que os adolescentes têm sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar sobre cosmovisão. Alguém aqui sabe o que é cosmovisão? Não faço ideia. Fernandinha, o que é cosmovisão? Vai lá. Tá, eu não sei muito, mas eu acho que é tipo a visão assim que você tem sobre as coisas, sabe? Sobre como a gente, de onde a gente veio, de onde a gente, sabe, pra que a gente foi criado. Essa visão sobre o mundo, sabe? Tipo, pra onde a gente vai, sabe? Essas coisas, tipo, eternidade, futuro e também sobre o início. É por aí. Eu vou ler aqui o que o dicionário diz. Cosmovisão é a maneira subjetiva de ver e entender o mundo, buscando entender questões do homem, como a origem do homem, como a Fernanda falou, a vida após a morte, o certo e errado, a moral, e outros assuntos que regem essa cosmovisão. Então a gente sabe que todo mundo tem essa pergunta. Alguém aqui já se perguntou por que eu nasci? Qual que é o meu propósito? De onde eu vim? São perguntas comuns no nosso meio, na sociedade. Então todo mundo tem essas perguntas, tem essas questões. Mas a palavra de Deus, ela diz em Provérbios 29:18, que fala assim, que por falta de visão o povo perece. Numa versão mais próxima do original, fala que onde não há revelação divina, o povo se desvia. O que isso quer dizer? Que quando o povo não tem revelação divina, não tem essa visão divina, ele perece, ele se desvia, então ele se perde. E o que a gente vê hoje são várias ideias, várias visões, várias cosmovisão. E qual seria a nossa cosmovisão? O que vocês acham? Eu acho que seria, tipo, a nossa visão seria que a gente veio, né, de um criador, ele nos criou pra eternidade. Esse é o nosso principal papel pro futuro, e não papel, assim, mas é o nosso propósito, né, realmente. Mas qual seria a base da nossa visão? Vamos lá. Qual seria a base da nossa visão hoje? Como cristão, a nossa visão, ela é bíblica. Então hoje a gente vai falar sobre isso, a cosmovisão bíblica, e vamos falar sobre 4 questões principais que rodam em cima desse tema, e vamos ver o que a gente evolui aqui. Vamos lá. Não tem certo e não tem errado, tá? Porque a cosmovisão, ela é aquilo, a sua visão do mundo. Então é a sua visão. Então eu quero ver com vocês o que vocês acham desses assuntos. Vamos lá. Pergunta número 1 para Vitor. Vamos lá, Vitor. Vamos falar sobre a origem e o sentido do homem. De onde eu vim e por que eu estou aqui? A gente veio do barro, né? E a gente veio pra viver com o Senhor, né? Acho que é isso que ele falou, assim, que eu tinha falado ali também, que a gente veio, né? Fomos criados por um criador e o nosso propósito é realmente o futuro, né? O futuro que é os céus, né? Que Deus criou pra gente. Eu acho que a gente veio, como o Vitor falou, a gente veio do pó, mas através do sopro de vida do Senhor nas narinas do homem e tal. E que a gente vive aqui por um propósito. E esse propósito é a gente levar o amor de Jesus para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Coisas do tipo assim. É isso aí. A cosmovisão bíblica responde essa pergunta em Gênesis 1. A gente conhece esse texto, mas a gente vai ler aqui rapidinho para vocês também conhecerem, que fala da origem do homem. Só um pouquinho. Gênesis 1, 26 e 27 fala assim. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre a terra, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a gente sabe, então, pela visão bíblica, que o homem foi criado de Deus. Então, vocês acertaram essa resposta. Não tem certo e errado, mas está dentro da resposta bíblica. Bom, a próxima questão, eu queria ver com vocês, o que vocês acham que é o problema do mundo hoje? Qual que é o problema do mundo? Eu acho que é a falta de amor e a falta de empatia. E acho que é isso. A falta do perdão também é uma coisa que acaba interferindo em tudo isso.
Então acho que esse é um dos maiores problemas do mundo. Mais alguém? Sim, eu acho que é essa frieza mesmo do amor, principalmente nos últimos dias, que Deus disse que o mundo estaria com o amor se esfriando, né? Eu acho que também, tipo, a gente também tá passando por muitos problemas. Eu acho que também essa ansiedade que o mundo tem, sabe? De sempre querer achar respostas, mas tá tudo na Bíblia, assim. Resumindo, o problema do mundo hoje é o pecado. Então, hoje muitas pessoas se questionam, por que a gente está vivendo uma pandemia? Por que acontece uma tragédia numa nação? Por que um louco entra numa creche e assassina pessoas? Isso tudo é porque o pecado está no nosso meio. Porque falta quem? Falta Jesus. Então, o problema do mundo é o pecado. E a resposta do mundo, a solução do mundo, é que está escrito em João 3,17. Vou abrir para vocês aqui também, para a gente ler junto. João 3,17 fala assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. A solução do problema do mundo, que é o pecado, é Jesus. Jesus veio para nos libertar desse pecado, nos tirar desse pecado e nos trazer vida. Então, quando a gente fica se debatendo, tá cheio de problema, miséria, mazelas, guerras, doenças, é por causa que o pecado está no nosso meio. E a solução disso é Jesus. Amém? Próxima pergunta. Fernandinha. É sobre moral. O que é certo e o que é errado? Então, eu acho que o certo e o errado a gente tem que se basear na Bíblia, na palavra de Deus, né? A gente sabe, por exemplo, que matar é errado, né? E também a gente sabe que obedecer é o certo. Então, tipo, a gente sabe do que realmente é certo e o que é errado na Bíblia. E se a gente tem alguma dúvida sobre isso, a pessoa mais certa pra gente falar é Jesus, né? Que ele é o nosso juiz. É isso aí. A nossa visão, a nossa cosmovisão bíblica, ela já se responde por si só, é a Bíblia. A palavra de Deus, ela é o nosso manual como cristão. Então aquilo que vai regir nossas vidas, a própria palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Então ela nos ajuda a não nos desviar do nosso caminho. Então porque a gente sabe que eu não posso matar. Da onde vem essa moral? Essa moral vem de Deus, ela vem da Bíblia. Não matarás, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. Então os próprios mandamentos de Deus já nos dão algumas diretrizes, e as próprias constituições dos países, elas usam até essa moral, até essas leis bíblicas que formularam as leis de algumas constituições nacionais, como inclusive a do Brasil. Então o nosso certo e errado é o que a palavra diz que é certo, o que a palavra diz que é errado. Ela serve como um manual nosso. Isso aí. E agora, a última pergunta pra gente, valendo um relógio. Valendo um relógio, Amanda. A última pergunta é: no nosso destino, pra onde eu vou depois de morrer? Pra eternidade, tipo, pro céu, viver uma vida perfeita com Jesus. Isso aí. Seu relógio. Yes, meu relógio. Brincadeira à parte, o nosso destino, Jesus mesmo falou o nosso destino, também na palavra, lá no livro de João 14, 1 a 3. Eu vou ler para vocês aqui, porque essa é a esperança da nossa vida. Quando Jesus veio ao mundo e morreu para os nossos pecados, que veio trazer essa solução, porque muitas vezes eu mesmo como adolescente eu me questionei, mas por que tantas tragédias, por que tantas coisas, o mundo está tão errado, e hoje em dia a gente olha para o lado, a gente só vê coisa difícil, né? Só notícias ruins, e eu já passei por isso muitas vezes, mas o que nos dá esperança é isso, é o que Jesus falou, João 14, 1 a 3, diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, porque eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para onde eu estou, vocês também estejam. Essa é a nossa
é a resposta dessa pergunta. Para onde eu irei? Jesus, ele veio, ele morreu por mim, ele morreu por meu pecado, pelo pecado do mundo. Ele veio para salvar o mundo. E ele foi para o céu, ele está preparando uma morada na casa do seu Pai. Na casa do seu Pai há muitas moradas. Há uma morada para mim. Jesus está preparando esse lugar para quando ele voltar e eles nos levar para eternamente viver essa vida, onde não vai ter mais morte, nem dor, nem mais tristezas, nem mais doenças. Nós estamos nos preparando para ir para esse lugar. Então hoje, o que a gente veio trazer para vocês, porque é importante eu ter essa visão. A cosmovisão bíblica, ela traz uma verdade. E qual a verdade? É a vontade de Deus. E essa verdade, ela não é relativa, ela é absoluta. A verdade de Deus, ela é absoluta sobre a nossa vida. Então a gente vai tirando essas questões. É importante a gente saber essas respostas, até porque hoje em dia a gente é muito questionado sobre aquilo que a gente acredita. E o que é submissão, a gente submeter essa visão, é viver a nossa vida nos termos de Deus, nesses termos bíblicos. Ele está no controle. Quando Jesus ele veio, ele morreu na cruz, ele pagou um alto preço, ele falou, negue-se a si mesmo. Às vezes nós temos que negar o nosso próprio achismo. Eu acho que é isso, eu acho que o certo é aquilo, para mim o errado é aquilo outro, para mim eu vou para esse lugar, eu acho que eu posso fazer aquilo. Então a gente vai construindo a nossa visão subjetiva e a gente não submete a nossa visão à visão de Deus. Então a cosmovisão é essa visão completa bíblica, que nos respalda para a nossa vida e nos dá também a esperança da continuidade, para onde nós iremos. A nossa esperança é Jesus. Então, Nação Teens, hoje a gente veio aqui com esses adolescentes para conversar realmente sobre isso, para a gente ver que às vezes a gente não tem uma resposta completa, a gente não tem uma resposta certa. Eu acho isso, eu acho aquilo, mas quando a gente não sabe, Jesus deixou isso aqui. Ele deixou a Bíblia, ele deixou o nosso manual. Então, se você tem dúvidas, se você não sabe, você pode procurar na palavra de Deus, você pode ler, você pode também, você que está assistindo, que ou não nos conhece, ou já anda com a gente, pode vir com essas questões, podem vir questionar e a gente vai estar trazendo as verdades bíblicas sobre isso. Porque a gente não pode esquecer que a Bíblia é o nosso manual, nós cremos que a palavra de Deus ela é a verdade absoluta, que é a própria Bíblia. A produção tá me dando um recado aqui, só um minutinho. Tá bom, entendi. Meu tempo tá acabando, mas vamos lá. Até a próxima. Curte, Comente E compartilhe. Tchau, tchau.